existe um momento da vida que nos desconstrói, nos refaz, nos coloca diante das nossas sombras, mas principalmente das nossas luzes, é o puerpério. E hoje nós vamos mergulhar nesse assunto com um convidado muito especial que veio para falar sobre essa fase difícil e que toda mulher que vira mãe vai passar, não tem como. Emanuel, seja Flávia, muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui hoje falando pra gente eu que desse agradeço. assunto. Muito bom. E eu queria agora que você se Sim, apresentasse para sim, todo mundo. Ninguém melhor para falar de você do que sim. você mesmo. Bom, eu me chamo Emanuel, sou psicanalista, há 15 anos trabalho com psicanálise. Eu começo a trabalhar com puerpério e parentalidade faz uns 11 anos já que eu trabalho com parentalidade e puerpério. E eu começo a partir do começo da vida dos meus filhos mesmo, quando eles aparecem, e eu começo a entender um pouco sobre esse lugar do puerpério, e a clínica começa a pipocar puérperas. Por algum motivo, aparece puérperas, e eu começo a estudar mais o puerpério, e começo a entender que ele realmente é um lugar muito interessante de estudar, e que todas as mulheres que vão parir uma criança vão passar por um puerpério. E eu vejo que tem um jogo legal de pensar que é um homem que nunca vai parir uma criança estudando o puerpério, então tinha um lugar meio interessante ali de estudar. E eu começo a me aprofundar nisso. E aí, nesses anos todos, nesses 11 anos que eu estou estudando puerpério, eu fui fazendo algumas especializações para ouvir a psicanálise junto com a parentalidade. E eu começo a perceber que tem uma coisa muito interessante do que é parentalidade, do que é família, do que essas mulheres estão sentindo no puerpério. E aí eu trago a psicanálise, que é onde eu me apoio, né? A psicanálise é onde a minha clínica ela é psicanalítica. Eu começo estudando Freud, mas depois vou para o Lacan, que é o lugar onde eu me apoio mais. E eu vejo que tem muita coisa na psicanálise sobre o puerpério lá da época do Freud, até mesmo de que os homens não entendiam o que as mulheres sentiam mesmo, ainda estão tentando estudar cada vez mais, e poucas mulheres psicanalistas falando sobre elas mesmas. Então isso que é legal do contemporâneo, tem muita mulher hoje que dá pra gente trazer essa discussão, né? Então é mais ou menos isso, assim, eu começo a estudar cada vez mais o puerpério, e eu sou um apaixonado pelo puerpério, né? Eu brinco nas rodas de mães que é uma inveja minha de nunca poder parir uma criança. Então eu falo que assim, eu nunca vou poder parir uma criança, então eu vou estudar e escutar muitas puérperas, assim. E aí a clínica, ela tem um lado muito forte de mulheres e puérperas, ou recém-paridas, ou gestantes. A minha clínica vai bastante para esse caminho, assim, tá bem interessante nesse lugar. E, Emanuel, por que essa sensação que você gostaria de ter do puerpério? O que você acha de tão mágico no Eu acho que, puerpério? na verdade, vale pensar sobre. Eu fico pensando no ter uma criança, né? Assim, eu acho que é tão bonito perceber que sai de um grão de arroz, né? E vira uma mão e de repente nasce uma criança de dentro de uma mulher. E o Uhum. quanto isso significa para a nossa sociedade, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Sem as mulheres, o mundo não tinha, né? Ele não continua. E não só as mulheres como um objeto de reprodução, mas o que as mulheres de fato fazem com aquela criança. Né? E acho que isso me encanta muito, me encanta esse lugar do olhar das mulheres para o bebê. Né? Até você, como mãe, percebe isso. A hora que a criança está mamando, né? Eles dizem aquele olhar que entra no olho, né? Ele se cruza entre mãe e filha, é uma coisa maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, me começa a cutucar na cabeça que e as pessoas que estão ao redor dessa mulher? Né? Então, isso me encanta no Perpério, me encanta ver que é um processo tão bonito e que sim, e aí traz muito a psicanálise, esse comecinho da vida, tem até um documentário, né, os 365 dias, o primeiro ano do bebê ali, e depois a gente vai ver pela psicanálise que a infância é muito importante, como faz diferença para indivíduos, não sei se saudáveis ou que vivam bem, não sei se esse é o caminho, mas isso faz uma diferença na vida da pessoa. Né? Depois a gente vai ver historicamente que o conceito de infância ele é construído muito recente. Né? Tem uma filósofa que eu gosto bastante, que é Elizabeth Badinter, tem um texto muito legal que é
sobre culpa materna, sobre a criação da culpa materna, depois eu posso pegar certinho o nome, mas a Elizabeth vai trazer que o conceito de infância, ele é recente. As mulheres pariam crianças, e aí veio a Segunda Guerra Mundial, elas precisavam ir na parte da indústria, trabalhar, os homens estavam na guerra, e o que acontecia com essas crianças? Elas morriam. As crianças começaram a morrer por uma falta de afeto, de carinho, de colo, de cheiro, né? E aí as pessoas começam a entender que as mulheres precisavam ser mães, elas precisavam cuidar dessas crianças. Só que elas esqueceram que as mulheres estavam trabalhando. Então a gente colocou tudo isso em cima da mulher. Os homens estavam na guerra, quando eles voltavam da guerra todos estrupiados lá, eles não davam conta de criar filhos. E aí eu acho que é onde começam aí meus estudos, que acho que é isso que a gente conversou um pouquinho antes de falar. Cadê a sociedade? Cadê o pai dessa família? Cadê, se forem duas mães, cadê a outra mãe? Sabe, o que tá nesse jogo do puerpério de nascer uma criança, de ter uma criança, mas para que essa criança possa ser saudável emocionalmente, que é aí onde eu estudo, é onde é minha praia, né, onde eu estudo. E aí que é onde eu estou estudando, cada vez mais eu vejo esse lugar, e eu vejo que a clínica, ela é muito clara, assim. Famílias que tiveram carinho, elas podem ter um monte de problema, mas tem um lance do carinho ali, tem um lance do amor, tem um lance de colo, tem um lance de cheiro, né, e acho que dá pra gente pensar vários autores, assim. O Winnicott vai trazer isso, a própria Elizabeth Badentech vai trazer sobre a criação dessa culpa materna, né, de que a mulher não nasce sabendo ser mãe. Não, definitivamente Você não. é mãe, sabe disso, né? E essa é uma fala muito boa, né, inclusive dos homens, de vai lá que você sabe o que fazer com essa criança. E aí a gente na clínica escuta, não, eu não sei o que fazer com essa criança. Freud dizia de um bolo de carne, que nasceu, é um bolinho de carne, que faz cocô, faz xixi e mama. Depois a gente entender que ele tá chorando porque ele quer mamar, que ele tá chorando porque a fralda tá cheia, que ele tá chorando por N coisas, demanda um tempo. Demanda um tempo. Acho que isso me encanta, isso é algo que me encanta, assim. A maternidade é algo que me encanta, de verdade. Se você pudesse descrever o puerpério em uma palavra, Em uma palavra? O que você descreveria? Interessante. Eu diria uma palavra entrega muito forte, mas também eu acho que é muito profundo, assim. Quando a gente escuta mulheres, é algo muito impressionante de amor, mas ao mesmo tempo muito profundo, muita dor. Então, eu diria que o puerpério ele é muito profundo para as mulheres, né? Ele é muito avassalador, assim, você está dizendo várias palavras, estou pensando aqui. Avassalador, porque ele é algo que é uma quebra de qualquer coisa que você viveu na vida. Outra palavra que me veio, ele é totalmente animal, né? Parir uma criança tá ligado com o animal. Você sangra inteira, você abre suas vísceras, né? A mulher, ela tá totalmente vulnerável ali, né? Mulheres que fazem cocô no meio do parto, mulheres que têm todo o lance do parto da cesárea, que cortam 8 camadas daquela barriga. Isso é super animal. Profundo, né? É super profundo. Então, acho que tem uma coisa visceral mesmo nessa maternidade, que é conflituosa, né? Eu acho que aí tem uma questão para a psicanálise, ela é conflituosa. Eu amo, mas eu não amo o tempo todo. Eu quero essa criança o tempo todo, mas eu também quero trabalhar. Eu amo minha família, eu amo esse bebê, mas seria tão bom eu tomar um vinho com as amigas ali, mas agora eu não posso, né? Então, eu acho que isso é interessante a gente pensar Eu amo essa nova fase, mas que saudade da antiga. Total. Essa coisa de eu amo, mas eu odeio, né? É que tem uma questão legal de pensar as mulheres não podem odiar, né? Elas não podem falar que odeiam uma criança, socialmente não é aceito. Mas esse conflito, ele acontece. Claramente, se você perguntar para as mulheres, elas possivelmente na sociedade elas vão dizer, não, eu amo muito essa criança. Quando ela vai para a clínica, e ela pode se questionar de que eu amo ele, mas eu adoro trabalhar, eu amo trabalhar, eu amo sair com as amigas de final de semana, eu amava o que eu tinha, e agora eu não tenho mais. Porque um filho é para sempre, né? A gente deseja que ele seja para sempre, né? Você sabe que eu brinco com os meus pacientes aqui, que eu falo assim, você sabe por que o neném nasce bonitinho? Porque na hora que tá machucando seu peito, tá acordando de madrugada, quer mamar de novo, seu peito sangrando, você fala, ai meu Deus, eu vou jogar fora. Daí você vai e pega o neném pra jogar fora, daí você olha e fala, exatamente eu que fiz. Vem cá. Pra não jogar fora. Exatamente. Essa frase de que, né, a brincadeira de que colocam telas nos apartamentos é pra isso, né? Obviamente é uma brincadeira, mas é isso mesmo. O amor e o ódio estão caminhando muito
né? Isso a psicanálise tem bastante história para a gente pensar sobre a ambivalência das coisas, né? Nós somos seres ambivalentes. E quando vem uma maternidade, pela escuta das mulheres, é uma ambivalência gigantesca. Porque é isso que você falou. Eu quero jogar ele no meio da madrugada no lixo. Mas quando eu olho para aquele ser e falo, opa, parece que é a coisa mais importante da minha vida mesmo. Né? Então fica nessa ambivalência, sabe? A brincadeira de quando a gente via nos desenhos. Anjinho, diabinho, eu quero um, mas quero tudo, quero todos, mas não quero um filho, quero dois, mas é tão ruim, mas eu quero mais um filho. É aquela coisa. A maternidade, acho que o puerpério tem muito disso, e a maternidade vai colocando isso o tempo todo, né? Sim. A ambivalência é muito forte da maternidade. Acho que aí a ideia da palavra parentalidade, que é substituir a maternidade por parentalidade. Quando você começa a estudar e ler um pouco mais os homens, também tem ambivalência nos homens. É que ainda não era dito. O homem não encontra esse sentimento. E aí acho que é um outro recorte para frente. Mas os homens têm essa dificuldade também de amar e, ao mesmo tempo, odiar tudo. E isso os filhos trazem, né? Os homens que são tão envolvidos na paternidade também sentem isso. Trazem isso para a clínica também. Então, acho que dá um bom pano para manga aí falar sobre os homens, né? Dá. E, Emanuel, o que você acha que falta da sociedade entender sobre o puerpério? Acho que a sociedade tem tanta coisa. Né? A sociedade não está pronta para ir. Não, acho que a sociedade não dá suporte, né, Flávia, para essas mulheres. Como a gente falou da Elizabeth Badinter, lá, filósofa, que vai trazer sobre a Revolução Industrial e tudo mais, a sociedade também não ajudava essa mulher. Então você vê que desde lá, quando a gente está falando de Revolução Industrial, Segunda Guerra Mundial, o peso todo está na mulher. Ano passado, acho que foi ano passado, um livro muito legal para quem tiver aí, que é a Vera Iaconelli, chama Manifesto Antimaternalista. É uma psicanalista, mas que dá para todo mundo ler, porque ela traz muitos dados. Então, um dos dados que ela traz para responder a sua pergunta, 50% dos lares do Brasil são coordenados por mulheres solo. E agora saiu essa semana, né, que agora já não é só mulheres que estão bancando, mantendo a casa financeiramente. Não são só os homens que estão mantendo as casas financeiramente, as mulheres estão se igualando a isso. O que a gente está querendo dizer? Que todo esse lugar da mulher poder parir uma criança e o puerpério, ao mesmo tempo a sociedade diz para ela, bora que você precisa trabalhar. 3, 4 meses você precisa trabalhar, porque se você não trabalhar, você não ganha dinheiro. Então a sociedade acho que a gente está tentando caminhar por algumas coisas de dar suporte para essa mulher. Ela precisa de suporte para criar uma criança. Né? Tanto é que começam a perceber que mulheres que param de trabalhar, sim, precisavam de um salário. Porque você já parou para pensar que essas mulheres que criam crianças são essas crianças que vão ser adultos no futuro. Então, se a nossa sociedade pensa em ser uma sociedade melhor, a gente precisaria dar um suporte para quem? Para as mulheres. No puerpério, né? Logo no começo da vida. Então, o puerpério, eu acho que a sociedade precisa pensar no puerpério. Eu tenho uma paciente que ela morava, não lembro agora se era na Dinamarca, em algum lugar assim. Perfeito. E lá, ela falou, não, eu tenho 2 anos de licença maternidade. Eu falei, 2 anos? Alemanha, se bobear. Não era na Alemanha. Porque a Alemanha tem também. Tem também? A Alemanha tem também. A Alemanha você pode compartilhar a licença maternidade, por isso que a gente muda, a licença do filho. Parentalidade. A licença da parentalidade com o seu marido. Então, por exemplo, são 2 anos, e tem toda uma questão lá, mas você pode dividir. Então, a Flávia vai pegar 6 meses e o esposo vai pegar 1 ano e meio. Já parou? Ou são 2 anos ou é 1 ano. Eu posso estar falando alguma besteira, mas eu sei que é bastante tempo. Então, você pode pegar 10 meses e ele pegar 2, se for 1 ano. Então, você começa a colocar o homem nesse jogo, em casais héteros, né? Você coloca o homem nesse jogo de criar filho dá trabalho. Então, se dá trabalho, eu preciso dar suporte para essa mulher. Né? Por isso que o lance do puerpério, ele é o comecinho da vida ali do bebê, né? Mas que é a sociedade tinha que dar dando suporte para essa mulher. Isso aí a gente está falando assim, né? O puerpério numa classe, ela é de um jeito. No puerpério da outra classe, ela é de outro jeito. Então, eu sempre falo, né? Tem como você ter suporte? Tem como eu ter suporte. Peça ajuda, então. Né? A ajuda no puerpério, ela é importantíssima. Ela é importantíssima, porque é isso que você falou. O bebê lá tá mamando o seu peito, machucou,
você melhor do que ninguém sabe esse lugar da pega errada, mamou, machucou, rasgou seu peito. Você precisa de ajuda. E ainda você tem que ouvir da sociedade falando, não, vai calejar. Com certeza. Seja forte. Ou então você acabou de ter uma cesárea, né, casos que já apareceram na clínica. Você acabou de ter uma cesárea, a mulher ela é alérgica a antibióticos não, anti-inflamatórios, e ela passa um puerpério no Tilenol. Sangrando, tendo um monte de dores. E cadê essa sociedade? Né? Então, a sociedade não suporta. E lá atrás, aí vem um lugar para vocês mulheres, que é, mulher é forte, né? Então, mulher menstrua, mulher tá com cólica, e aí quando ela começa no puerpério, fala, fica tranquila que isso aí é só um processo. Isso aí vai passar. E não passa. Né? Casos de mulheres com problemas graves, de depressão profunda, de uma apatia na vida, então eu não tenho mais desejo em nada, isso, e aí coloca. Então eu acho que a sociedade ainda não está preparada para ouvir sobre esse lugar, não só do puerpério, mas da parentalidade, é um caminho. A gente levanta as bandeiras aqui para isso, né? Essa é a ideia. Estudar cada vez mais para isso. Você sabe que eu trabalho muito com mulheres no puerpério, né? Sim. Eu trabalho muito com problema de amamentação, e assim, eu sempre fui muito empática, graças a Deus. E eu sempre me considerei muito empática. Mas viver o puerpério, eu achei assim, bizarro. É uma coisa que eu não sei explicar. Às vezes eu chorava, porque eu conseguia falar, eu não consigo raciocinar. É isso mesmo. E por isso que algumas mães nas rodas perguntam, mas uma vez eu lembro de uma roda que a moça falou assim, a primeira coisa que ela levantou, falou assim, mas o que você está fazendo aqui? Né? Você nunca vai parir uma criança. Eu falei, exato, eu não tô aqui para falar sobre o que eu sinto, é sobre o que você sente mesmo. E aí no final da roda ela disse, uau, porque eu só pude falar. Então esse lugar de que você passou para viver mesmo, que é um puerpério, eu nunca vou saber. Esse é um ponto muito legal da gente pensar. Mas a escuta diz que as mulheres no puerpério têm um grande sofrimento. Né? E não é um mimimi, não é, e tem uma questão, claro, hormonal, mas aí colocam tudo no hormonal e tem uma questão, será que eu queria aquilo mesmo? Né? Semanas atrás veio uma paciente nova que diz, eu não sei se eu quero ser mãe mais. Só que eu acabei de parir uma criança. Não tem o que fazer, o que eu posso fazer? Eu vou dar essa criança para alguém? E aí a gente até diz, né, podemos pensar que você pode dar. Aí a gente faz uma brincadeira, então pega essa criança e dê para alguém. Não, mas eu não dou conta. Ah, então tem algo social que nos diz o que deveríamos fazer. E aí vai. Então, o puerpério está ainda engatinhando. Eu fico pensando assim, essa relação de estudar, de falar, de levantar bandeira, né? De poder ajudar as mulheres no puerpério, está engatinhando mesmo. É um bebezinho que está nascendo. É porque realmente você só vai entender o trabalho que dá um filho quando você tem um filho. E é para sempre, né? Essa relação, eu faço uma brincadeira do tempo, assim. Antes você era solteira. Você tinha 24 horas para você. Você casou, namorou, já não é mais 24 horas. Né? Você teve um filho, vai diminuir. Se tiver mais um, vai diminuir. O tempo para vida, o tempo de vida, vai diminuir. Então, como é que é isso que é para sempre? O namoro, o casamento, uma hora você quiser ir embora, você vai embora. E o filho, o que você faz? E o filho que tá com fome lá, querendo mamar ou querendo comer, o que você faz? Você simplesmente fala assim, gente, cuida dele aí, de boa. Né? Pode ser que a gente consiga a gente dê conta e fala, eu dou conta com isso e falo, bom, deixa as pessoas cuidarem. Tudo bem. Mas parece que tem uma questão social. E acho que é aí que a psicanálise entra no jogo. Quer dizer, eu posso dizer que eu desejo isso, mas eu não dou conta de fazer isso. Nem como mãe, e acho que nem como pai. O pai contemporâneo também se questiona. Meu pai foi tão ruim comigo, então você é um pai igual esse cara era comigo. Mas eu também não quero ser esse paizão, porque eu também quero jogar bola, eu quero fazer outras coisas. É uma dualidade, é uma ambivalência o tempo todo na nossa cabeça, assim, sobre filhos. Dá pra gente ficar horas pensando sobre o que daria pra gente fazer na maternidade. Você percebe, a sociedade não tá ainda pronta para isso. Olhando para as mulheres, muito menos, né? As pessoas elas colocam o peso em cima da mulher sobre criação de filhos. Quem cuida de filho é mulher. Não é bem assim, né? As crianças que são abandonadas, crianças que mãe morrem, né? Crianças que os pais se separam muito cedo, o pai vai ter que assumir um lado. Então, dá para os homens cuidarem de filhos também. Não.
Você falou em separação, né? O número de separação nos primeiros 2 Tá crescendo cada anos vez de mais. vida, por que você acha? Eu acho que tem uma questão, acho que na minha opinião são duas questões, assim, eu acho que as mulheres contemporâneas são muito mais, essa palavra ela é ruim, assim, empoderadas não é essa palavra que eu queria dizer, assim, eu acho que elas são muito mais potentes e muito mais conscientes da vida que elas querem levar, então elas não aceitam muita coisa. Então, quando a frase da clínica que aparece também, se eu tiver que dizer pro meu namorado, meu marido, que ele tem que trocar a fralda do filho dele, eu prefiro que ele nem esteja mais aqui, eu troco a fralda do filho dele, entendeu? Essa relação de que os homens ainda não entenderam que nasceu uma criança. Então, tanto que os meus últimos estudos é sobre o pai. O meu estudo, um artigo que eu escrevi para um último curso é sobre o pai. Por quê? Porque a ideia é que a gente entenda que o pai tem uma função. E nos casamentos, as mulheres, de uma certa forma, olham para esse pai e dizem, ele não entra na paternidade. Ele não entra na paternidade. Então, essa é a minha primeira aposta que eu coloco aqui para você. É uma aposta minha, não sei dizer de fato. E a outra aposta é que, de fato, as pessoas estão mais intolerantes às grandes frustrações. E você tem um bebê. Eu posso ficar a tarde toda aqui contando para você sobre os meus filhos com relação à frustração nossa da vida. Porque criar filhos é frustrante. É frustrante. É frustrante por quê? Porque eles nunca vão ser como a gente quer que eles sejam. Quando é bebezinho, beleza. Mas quando ele começa a comer, você falou, você queria que ele comesse brócolis. Ele não gosta de brócolis. Eu quero que ele adore. Eu sou apaixonado por carne vermelha. Ah, meu filho não come carne vermelha. Ah, puxa. Então, isso é uma coisa legal da gente pensar da sociedade. A sociedade diz assim, baixa tolerância à frustração. Todos nós. Nós estamos, né? Não, e a gente vê com a era de hoje em dia, Total. a velocidade, tudo na palma da mão, Total. a frustração tá ficando cada vez pior. E isso nos casamentos acaba muito rápido, né? Então, principalmente casamentos que às vezes não se estruturam para falar sobre isso, para dizer, olha, eu quero que você faça desse jeito, eu quero que você faça desse outro jeito, né? Então, eu apostaria nesses dois lugares. Um são homens que estão ainda muito ausentes na paternidade. Muito. A gente tem muitos homens que estão só provendo, trazendo dinheiro. E o outro e aí a gente tem mulheres, né, nesse primeiro ponto, a gente tem mulheres que estão dizendo, bom, primeiro, o que diziam para mim lá atrás que eu preciso de um homem para ser feliz, elas entendem que não é verdade. Uhum. Então elas dizem para os homens, ó, vão embora, não aguento mais, né? Segue o barco, tanto que aumentou o número de separações. E o outro lado é que a gente tem baixa tolerância à frustração, que aí é um outro assunto, mas que a baixa tolerância à frustração ela é a base de muitas doenças psíquicas e tudo mais, né? Então, criar filhos é frustrante. Qual que foi a sua maior dificuldade? Você tem 2 filhos, Dois né? filhos. No primeiro puerpério da sua esposa. Eu acho que a maior dificuldade é entrar... Eu acho que a entrada na paternidade é muito difícil. Conta. Porque, na verdade, eu acho que tem uma questão dos homens não entenderem, eles não conseguem sentir o que vocês sentem, primeiro durante 9 meses, certo? Então, a gente não consegue entender o que é a costela estar sendo empurrada por um pé de um bebê. Isso não existe na cabeça do homem, né? O homem não consegue ele não consegue imaginar uma cólica menstrual. Quando a gente para e pensa como homem de que vocês menstruam, é uma coisa muito fora da realidade do homem mesmo. O homem não consegue ter esse contato. Então, eu acho que e até tem um outro livro muito legal que é Homens em Análise, que é onde eu estou cada vez mais estudando. Tem uma angústia do homem de não saber o que é ser pai. E aí, eu vou dizer por mim que até você ter um contato mais profundo e dar conta de que esse bebê eu consigo suportar esse... Eu bati aqui, desculpa. Eu consigo suportar esse bebê sendo pai, é um grande trabalho. Então, por exemplo, eu consigo suportar que depois que a mãe deu de mamar, ela pode ficar 2 horas longe. E que esse bebê vai chorar. Ele não tá com fome, a fralda tá trocada, ele acabou de acordar de uma soneca e ele vai resmungar. Então, esse é um grande desafio para mim, olhando os homens, nesse começo, Flávia. Porque o homem, ele tem dificuldade ainda de entrar nesse jogo.
De entrar no jogo, de dizer, daqui pra mim, que eu vou fazer mesmo, porque eu também não sei o que fazer com essa criança, ela não para de chorar, mas eu vou dar uma volta com ela. Eu lembro de uma cena que eu vou compartilhar com vocês, que é uma cena muito interessante, assim. Eu lembro de um dia do meu mais velho, logo no começo, minha esposa lá, chacoalhando, era umas 3, 4 horas da manhã, eu falei, meu, vai dormir que eu tento pôr ele pra dormir, eu na cozinha, assim. De repente pus ele no carrinho, comecei, aquela coisa dos primeiros dias, e que de repente ele dorme. Eu deitei no chão da cozinha e dormi. Eu capotei, assim, tipo, porque na verdade, a hora que ele dormiu, eu falei assim, acabou. E aí quando a gente acorda e dá uma risada, diz assim, é possível entrar nesse jogo da criação, mas é difícil. Porque o homem não consegue entender ainda esse lugar meio simbólico do olhar, do amamentar, do olhar. E acho que é uma coisa muito interessante de a gente pensar. Então há uma dificuldade de entender esse bebê, sabe? Eu acho que é uma coisa muito importante para os homens. Assim, os homens podem falar mais sobre isso. Só para não esquecer, tem um outro documentário muito legal no YouTube, chama O Silêncio dos Homens. Tá é um documentário brasileiro, na íntegra, que vai trazer uma parte sobre paternidade, mas vai trazer que os homens não conseguem se conectar com emoções. Eu trouxe o exemplo da menstruação, porque é isso, vocês mudam, a menstruação faz com que o seu mundo mude naquele ciclo. O homem não consegue entender isso. E quando vem um bebê, a vida é aquela loucura, né? É um bebê que você não sabe muito bem o que fazer, assim. Então, eu aposto que os homens podem dar conta. Eles dão conta de cuidar de filhos. Porque quando a mulher morre, Eles dão conta? eles não titubeiam sobre isso. Eles dão conta. Se você tiver uma apendicite, hoje, agora, você vai ficar 2 dias no hospital. Sem ver filho, o filho não pode entrar lá no hospital. Você vai fazer uma cirurgia de risco, e aí? O que acontece com o mundo aqui fora? Continua, né? Exato. Então o homem vai assumir isso. Vai pedir ajuda para alguém, ele vai ter uma questão de cuidado e tal, mas ele vai assumir isso. Então, para mim, a grande dificuldade é você entrar nesse jogo emocional com o bebê. Porque é uma construção. A mulher também está construindo isso. Você sabe bem disso. A mulher está construindo esse lugar. É uma construção dela. Ela não nasceu, agora eu sou mãe. Né? É uma construção. É devagar. Então acho que é um grande desafio para os homens aí. E realmente, né, a criança, agora o João Pedro está com quase 1 aninho, ele tem mudado muito o comportamento dele, porque agora ele tá entrando na adolescência dos bebês. Calma que vai aumentar. Então, às vezes ele tem umas atitudes que eu falo, o que eu faço com isso? Sim. A gente ri, a gente cede, a gente fica firme. É dura. É um momento, você vai ver os 2 anos, então, 2, 3 anos. Como diz o pessoal, né, os primeiros 50 anos dá trabalho, depois melhor. Depois ele já aprendeu o caminho. Sim, mas eu acho que esse é um lugar difícil para os homens mesmo, é um lugar legal pra gente falar, assim, é legal para falar mais. Eu acho que é muito interessante, porque eu acho que é uma coisa que a gente não espera, eu acho que até o homem não espera, né? Exato. E não só não espera, que tem esse documentário fala uma coisa muito legal, assim, quando você pergunta para os homens, quando ele descobre que vai ser pai, uma das primeiras coisas que aparece na cabeça dele é: preciso ganhar mais dinheiro. Porque agora eu tenho uma pessoa que... Então, quando a gente olha socialmente, que eu falei lá para você da Elizabeth Badinter, tem uma questão de as mulheres tinham que saber cuidar. Os homens têm que saber o quê? Prover. E quando a gente olha a parte emocional, isso é uma falácia, é uma mentira. Porque é importante o homem dar colo e é importante a mulher prover também. Né? É importante esse jogo todo. Então o documentário fala muito isso, de que os homens não conseguem se encontrar em dizer: olha, é importante você dar colo para o seu filho, é importante você deixar ele chorar mais com colo, é importante você levar para algum lugar, é importante você entrar nesse jogo da maternidade, da parentalidade. Eu sempre da parentalidade. Então isso é uma dificuldade para os homens mesmo, né? E aí dá pra gente pensar em muitas doenças psíquicas dos homens. Porque assim, é uma tendência, não é... O João Pedro mesmo começava a chorar, vó, marido, todo mundo. É peito. É peito. É peito, e é a mãe, né? Toma, mãe. Mãe. E aí a gente tem que pensar... não consegue parar. É isso que a gente faz. E na verdade, a escuta na clínica faz a gente pensar. A mulher diz assim: eu também não sei o que ele tá. Então, por exemplo, já atendo alguns casos, assim, muito bacana. A mulher vai com o bebê, pariu o bebê, vai com o bebê. E aí, no meio da sessão, ela começa a chacoalhar.
chacoalha, 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 põe o peito, tira o peito, põe o peito, tira o peito, põe o peito. De repente eu falo assim, você quer cancelar, quer parar a sessão? Aí ela fala, não, eu não sei o que ele quer. Eu falei, talvez ninguém saiba mesmo o que ele quer, né? Talvez nem ele saiba o que ele quer. Então, esse lugar de que a sociedade diz pra mulher, olha, dá o peito que resolve, quando o peito não resolve, fica todo mundo apavorado, né? Apavorado. E agora, o que acontece? É aí que acho que pode entrar o terceiro. Por isso que eu tiro o nome, a psicanálise tira o nome pai e põe um terceiro. Porque se fossem duas mulheres, ou até mesmo dois pais que acabaram de adotar um bebezinho, alguém vai fazer essa primeira função e alguém vai fazer a segunda, a terceira função, porque é a mãe, bebê. Primeiro cuidador e bebê. E alguém vai vir aqui para dizer, não tá funcionando o peito? Tá aqui. Eu vou levar ele para andar, vou ver o passarinho, não é hora de dormir, vou aguentar esse choro que esse menino realmente não para de dormir, não para de chorar. O quanto isso é importante. Para a parte psíquica é muito importante isso. Não vou ficar entrando em teorias psicanalíticas aqui porque fica chato, mas é importante para que esse bebê tenha alguém para além da mãe. O olhar do bebê é para a mãe. Quando alguém diz aqui, dá licença, que não é só sua mãe que tem aqui, ele começa a olhar e falar, uau, tem um pai, tem um mundo, tem uma outra coisa, que legal. Isso faz com que essa relação psíquica do bebê possa ser mais saudável, entendeu? Então isso é muito importante. Eu fico levantando as bandeiras para os homens, assim, seu papel emocional também é importante. Ser um pai provedor não vai ser o que o seu filho quer, né? Não é o que ele quer. Prover não é só o que ele quer. É importante e tudo mais, mas colo é importante, né? E aí eu acho que vai bastante para esse lugar do homem. O homem não sabe, não aprendeu ainda que é isso. Uma coisa que eu vejo muito, e escuto também relatos das mães, é os conflitos que ficam no casamento, Sim, né? sim. E muitas vezes esses conflitos na frente do bebê, porque Sim, total. o bebê não escuta, Sim. né? Mas você como uma especialista em bebês, assim, sabe bem, o bebê escuta tudo, né? Escuta tudo. Escuta tudo. Eu acho que tem uma questão que pode ser bem legal, que é assim, se a gente for numa briga de gênero, de quem faz mais e quem faz menos, vamos pôr um casal heteronormatividade, numa heteronormatividade se fala mais, numa hétero mesmo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque a mulher sempre vai ter feito mais porque ela pariu uma criança. Então o que acontece muito nos casais é, eu faço mais, você faz menos. Essa é uma briga corriqueira dos casais. Eu troquei a fralda agora você troca a fralda. Então, o que é legal de trazer para uma discussão meio fora da psicanálise mesmo, mas até comportamental, trocar uma fralda não é mais ou menos do que colocar ele para dormir. E que essa briga de cansaço, de que tá todo mundo ali, eu tô fazendo, você tá fazendo, na frente do bebê, na frente das crianças, não vai levar nada a lugar nenhum. O que vai levar um afastamento familiar de todo mundo, e cada um vai pro seu canto. Então, e isso acontece muito dos dois lados. As mulheres dizendo isso pros homens, né? As mulheres dizem, você não faz nada, então você não troca fralda, você não faz isso, você não faz aquilo outro. E os homens também não se envolvem, né? Os homens dizem, bom, já que ela que cuida de tudo mesmo, aquela famosa frase de clínica que ela colocou a fralda errada, ele colocou a fralda errada, ela vai lá e arruma a fralda. Uhum. Não, deixa a fralda errada mesmo, tá tudo bem, né? Uhum. Então eu acho que é muito esse lugar de pensar nessa briga de quem faz mais ou quem faz menos, né? Isso não vai levar nada a lugar nenhum, né? Porque isso vai perdurar, né? Filho não dá trabalho quando tá no perpério só. Dá pra sempre. Filho dá trabalho com 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17 anos, quem vai buscar ele na balada? Ah, mas eu busquei ontem, você buscou, tá vendo? Eu faço mais que você, mas eu levo todo dia ele na escola. Não é uma competição, né? Eu acho que aí tem um lugar legal, é a competição dos casais. E os filhos entram nisso. Esse lugar do poder, de que cada um deveria estar fazendo mais pro filho. E eu fiz mais, porque eu dei mais escola do que você que levou todas as vezes no futebol. Não é mais ou menos, né? É uma briga, na minha opinião, é uma briga perdida. Os casais que entram nessa briga de poder, de quem faz mais, quem faz menos, ou até quem o filho ama mais, quem ama menos, isso a gente escuta muito nas famílias, né? Ah, ele ama mais a mamãe, ah, ele ama mais o papai. É uma briga perdida, porque quem tá perdendo não é só pai e mãe. A criança tá perdendo. Uhum. Não existe essa coisa, quem ama mais, né? Não existe. Acho que é uma coisa boa pra gente pensar sobre, você ama mais qual filho? Não, um é café, outro é água. Eu adoro tomar café, mas eu adoro tomar água.
Outra, água é vital. Não é café, outra é suco de laranja. Uhum. Adoro tomar suco de laranja, mas eu adoro café. Eu não tomo café toda hora. E também não tomo suco de laranja toda hora. Então, essa briga dos casais, isso é uma coisa que te volta na baixa tolerância à frustração lá dos casais. Né? Os casais estão brigando por qualquer coisa. Então, às vezes é melhor ficar solteiro mesmo, né? Às vezes é melhor ficar separado. Às vezes é essa coisa de, se não dá pra ficar junto, fica separado. Né? Então, eu acho que tem um caminho aí de pensar, sabe? Essa briga por poder aí dos casais. E nesse momento do puerpério, no auge, né? Que vem esse conflito muito grande. Se você pudesse orientar a mãe, falar assim, a mulher, faz isso, cuida disso, e o homem, faz isso, cuida disso, qual seria o caminho que você daria? Essa é uma pergunta de R$1 milhão. Mas eu acho que a gente poderia pensar em, primeiro, o homem poder cuidar. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. O homem poder cuidar dessa família, não cuidar do financeiro, mas poder ter tempo para cuidar dessa mulher. Então, coisas bobas que você sabe muito bem disso, quem amamentou. Um copo d'água, daqui o bebê para eu arrotar. Essa troca, que é até legal ver esse documentário que eu mencionei do Silêncio dos Homens, que é uma troca, né? Então, o homem entrar nesse jogo de daqui. Você acabou de amamentar às 2 horas da manhã, daqui que eu vou pôr ele pra rotar agora. Mas amanhã eu trabalho. Eu também trabalho amanhã o dia inteiro, né? A mulher fica o dia inteiro com o bebê e você vai trabalhar. Todo mundo trabalha. De novo, a gente volta no papo um minuto anterior, né? Não é uma competição. Não é qual trabalho demanda mais ou menos. Então, olhando para os homens, é uma ideia aqui pra gente pensar. Eu acho que se a gente puder, os homens poderem acolher mais as mulheres é um lugar muito importante. E para as mulheres, que aí eu acho que é um desafio gigantesco, não sou mulher, mas escuto das mulheres, entrega o bebê. Entrega o bebê, né? Faça que alguém possa ter esse momento com o bebê. Né? E é uma grande dificuldade, porque as mulheres acabaram de parir uma criança, Flávia. Você pode me dizer, assim, as crianças são parte muito importante no momento que acabou de parir. Não tem como, vocês mulheres têm um poder de parir uma criança. E como todo poder, é prazeroso. Mas ele também aprisiona. Né? É um lugar de aprisionamento dessa mulher dentro dela mesma. O puerpério tem um lugar de aprisionamento, porque é tão legal e é tão ruim ao mesmo tempo. Então, entrega o bebê. Gente, isso é né? muito difícil. A clínica ela é recheada disso, Flávia, assim, porque na verdade é alguém, né, que você, assim, lembra de um artista? É uma obra de arte. Né? Eu fico apaixonado pelo puerpério porque não tem como a gente colocar em palavras o que significa a construção de um bebê. Né? É uma coisa linda, assim, tipo, é um grão de arroz para nascer uma cabeça. Para vir ser uma pessoa que pode ser um grande, sei lá, um grande fono, um grande médico, um grande psicanalista, um grande advogado. É muito importante. Mas as mulheres têm uma dificuldade de entregar. Porque dói dentro, né? É um processo de dor. Então, eu escuto muito isso na clínica. Puxa, é difícil eu me separar dessa criança, é difícil eu deixar essa criança. É difícil eu estar no quarto do lado e essa criança tá aqui, é um medo, né, Flávia? Não, eu falo de mim. Eu peguei, antes de ter filho, eu falava assim, imagina, o João Pedro não vai dormir nem um dia comigo, vai dormir no bercinho dele. Eu tive que precisar... Com certeza. Com a ajuda. De psicanalistas e tudo mais. De psicanalista, de encantadora de bebê. É isso aí. Ela teve que ir lá em casa pra poder me ensinar a colocar a criança no berço e me sentir segura dele estar no berço, né? É isso aí. Mas você percebe, isso vai ser pra frente também, não tem jeito, né? Vai ser, na verdade, desse lugar de deixar o filho. Né? E isso o homem não consegue entrar nesse jogo. É uma das brigas. E eu vou falar uma coisa, vou abrir meu coração. Hoje, por exemplo, deixei a criança com o pai. E sem babá. E vai dar conta. Vai dar. Vai dar conta. E eu tô me esforçando pra não ligar, pra não ficar lá cutucando. É isso mesmo, é isso mesmo. E olha que ele já vai fazer 1 ano. Exato. E você percebe que, assim, quando dá conta, também vai confiar. Por isso que quando você aprendeu a confiar na babá, por algum motivo. Quando aprende a confiar na mãe, por algum motivo. Sim. Confia no marido. Então, o que eu diria pra essas mulheres é:
confia, né? Acho que dá o bebê, óbvio. Porque a gente faz isso na escola, sabe, Flávia? A gente faz isso com a escola, a gente faz isso na escola de dizer, toma aqui, professora, leva meu filho aqui, ó, toma. Né? Sim, Eu te entrego ele aqui, vai na boa, que eu sei que vocês vão cuidar bem dele. Então, entrega. vai. É difícil, né? Agora, Emanuel, vamos de umas dicas práticas para as mães que assistem a gente. Se tivesse que a mãe ficar atenta a um sinal de que ela tá precisando de ajuda Uhum. nesse puerpério, qual o sinal seria esse? Vou dar um passo. Eu acho que todo mundo precisaria de ajuda. Mas todo mundo mesmo, de qualquer tipo de ajuda, né? Mas eu acho que alguns sinais interessantes da gente pensar é uma tristeza muito grande, né? Uma apatia muito grande que a mulher tá. E meio que as coisas, a gente escuta bastante essa coisa de não tem cor, né? Eu acabei de parir uma criança e parece que não tem cor. Não precisa ser não precisa ser um arco-íris, porque é muito difícil mesmo, mas parece que nada tem muita cor. Então vou te dar um exemplo de uma paciente que chegou há pouco tempo, que ela disse para a família e um irmão muito perspicaz, médico, disse: você precisa de ajuda. Eu não sei o que eu estou fazendo nesse mundo com esse bebê. Não me faz nenhum tipo de sentido cuidar desse bebê. Então, sinais graves de que precisa de uma ajuda. Não quer dizer que ela não ama esse bebê. Nem sabe o que é amar ainda um bebê, é difícil. Mas sinais de uma apatia, sinais de tristeza profunda, porque a tristeza vai aparecer, né? Mas ela perdura, sabe? É uma tristeza que perdura. Então, o que a gente escuta muito, fui tomar um banho minimamente de 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos, desabei a chorar. Tá, tudo bem. Quantas vezes isso está acontecendo? Né? Acontece toda hora? Eu não consigo ficar com esse bebê? Então, acho que esses são sinais meio de apatia da vida, sabe? E aí que é um jogo difícil do puerpério. Não necessariamente as mulheres vão perceber. E aí eu convoco de novo quem está do lado. Como é que você vê essa mulher? Então, por exemplo, chegou uma mãe, a mãe da puérpera, mãe da mãe, a avó. Filha, eu cheguei, dá mamar pro filho agora, pro bebê. Vai tomar um banho. Hã? Banho? Não, tá tudo bem. Você começa a perceber que a pessoa tá fora daquele mundo. Ela tá fora daquele lugar. Então, assim, você deu tempo para ela poder tomar um banho, que revigora tudo. É uma apatia. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente perceber nas mulheres no puerpério, um puerpério mais complexo, que possa estar entrando numa depressão pós-parto, que é, o que está tendo vida? Né? O que tem vida aqui? O bebê começou a ter espasmos e dar uma risadinha. E aí alguém está do lado e fala: oi, filho, olha que linda, ele acabou de dar uma risadinha. Hã? O que aconteceu? É uma apatia. Então, eu acho que esses são sinais interessantes. E isso é importante, porque às vezes as mulheres não percebem isso. Por quê? Porque é muito profundo. Hormônios, dá pra gente dar uma lista. Acabou de parir. O parto não foi como eu queria, já foi um problema. Tentei dar peito, meu peito só dói. Esse bebê pega, mas não pega. Esse bebê não dorme a noite inteira. A hora que ele dorme, de repente faz um cocô no meio da madrugada, eu tenho que trocar, ele acorda. Não é, Flávio? Aí ele acorda, ele não para de novo. Eu ponho ele no peito, põe no outro peito, põe no peito, põe no peito, eu não consigo dormir em nenhum momento. Então, ela não consegue ter esse discernimento de que ou eu tô bem ou eu tô muito mal. Ela até, né? Mas as pessoas ao redor dela dizendo: como é que foi hoje? O que você fez? Eu consegui pôr ele para dormir aqui e comi alguma coisa. Fiz um misto quente que eu gosto. Consegui. A sopa que você me trouxe, mãe, eu consegui tomar. Pequenas coisas, né? Pequenas coisinhas assim que você fala: foi muito bacana, foi legal, foi bacana. Então eu diria isso para as pessoas que estão ao redor e para as pessoas que estão no puerpério. Essa apatia, essa falta de vida. Parece que choveu. Tá sol, beleza. Nevou lá no Brasil. Beleza. Parece que falta algo, sabe? Acho Tá que isso é uma coisa... faltando um temperinho, né? Tá faltando alguma coisa. Algo tá faltando ali pra gente dizer: nossa, que legal, as coisas aconteceram hoje. Parou de chover e tá um baita sol lá fora. Vamos pra um parque, sabe? Isso é muito significativo no puerpério, essa apatia, essa falta de vida. No puerpério, que possa ter um problema, né? Que possa ter uma depressão pós-parto, por exemplo, e tudo mais. E procurar ajuda, né? Tanto com a sua médica, isso é uma coisa muito importante, os médicos cada vez mais pegando essa, né? Olha, eu não consigo dormir, mas eu não tenho vontade de fazer nada. Eu acho que você está com o começo de uma depressão pós-parto aí. Quem está em terapia, vá para terapia, tanto comportamental como psicanalítica, mas tem alguém para conversar.
Mesmo que não consiga ir, faça online. Beber no peito. Né? Isso é tão bom, é tão importante poder falar sobre angústias. Alguém Né? algo que não vão te julgar, né? Algo que quem tá te ouvindo não tá preocupado com o que você tá contando no quesito de certo ou errado, sabe? É mais um lugar de poder falar. Então, por exemplo, poder falar, meu, não dormi a noite inteira, deu uma raiva dele à noite. Né? Deu uma raiva desse bebê à noite que eu queria era que ele voltasse a dormir. Eu entendo, é isso mesmo. Né? Então eu acho que é esse espaço de você poder falar e quem tá ao redor ali, assim, tipo, olhar marido, a Olhar com própria mais mãe, carinho, né? a própria mãe, né? Uma ajudante que às vezes percebe, sabe? Uhum. Uma tia que vem visitar e fala, nossa, Flávia, mas você tá meio apática, hein? Tá tudo bem? Não, tia, não tá tudo bem. E poder procurar ajuda, entendeu? Acho que isso é uma coisa importante de pensar, assim. Eu acho que as pessoas hoje em dia têm dificuldade em pedir ajuda, né? Sim. Esse empoderamento das mulheres Uhum. fazem elas, às vezes, a sensação de não costumar pedir ajuda. Sim, dá conta de tudo, né, Flávia? Então, pra mim mesmo foi uma coisa muito difícil aprender Sim. a pedir ajuda. Por quê? Porque minha família mora fora, sozinha aqui, então sempre estava acostumada a dar conta de tudo, sim. a resolver tudo. É difícil E daí mesmo. pedir ajuda foi um desafio, tô aprendendo ainda. É um desafio, acho que é um desafio. E no puerpério é importante. Né? De tudo que a gente escuta aqui na clínica, é muito importante ter esse espaço de poder ter um lugarzinho ali que você possa falar. Né? Que você possa ter, que você possa... E pequenas coisas, né? A terapia não é uma coisa que você... Não é um milagre, não é isso. Mas até alguém que chega e fala, você tá muito mal, vamos ali no... Tomar um café? Vamos ali no parque. Ah, mas o bebê ainda não tomou 40 dias, eu entendo, mas nós vamos ali, nós vamos tomar um sol de 10 minutos. Né? Você que agora percebe como mãe que não são mais grandes saídas, são pequenas saídas. 10 minutinhos no sol, tomando um cafezinho, faz muita diferença. Né? A pandemia mostrou isso pra gente. Sair por 5 minutinhos, 10 minutinhos, ver o sol e dar uma risadinha, faz diferença. Né? Então isso é muito importante para quem estiver ouvindo a gente, que é isso. Busca ajuda, né? Busca ajuda de qualquer caminho que você acha, uma tia, uma prima, alguém que vem e fala, vamos tomar um café? Isso é muito importante no puerpério. Sim. Fechado? Manuel, o nosso tempo tá acabando. Acabou, chega. Ai, queria perguntar tanta coisa ainda. Emanuel, muito obrigada de ter vindo. E eu queria que você deixasse um recado para as mães que estão vivendo puerpério. Bom, difícil, hein? Difícil. Mas acho que isso que a gente está falando agora pode ser algo muito interessante, né? De poder ter alguém que você converse, que você tenha esse espaço, que você possa pedir ajuda e que convoque, né? Convoque esse parceiro, essa parceira aí para estar junto. Isso é muito importante para esse momento. Esse lugar de pedir ajuda no puerpério, ele é muito significativo e ele, eu não sei se essa palavra seria resolver, mas muda. O lugar de você poder falar com alguém no puerpério, então mulheres que às vezes estão num momento muito introspectivo, entrem em grupos, mesmo que o bebê estiver no peito, mas entrem em grupos online, busquem ouvir outras mulheres, isso é muito importante mesmo. Querendo ou não, dar risada ainda da vida é um lugar que ainda ajuda a gente bastante nesse lugar. Então, busquem ajuda, escutem de outras pessoas que viveram o puerpério, isso é muito legal. Né? Manuel, obrigada por esse olhar tão sensível, tão cuidadoso, tão especial, né, para as mulheres no puerpério. Eu que agradeço o espaço. E você, que é mamãe ou papai, e conhece alguém que está precisando ouvir essa conversa, já encaminha. E vamos compartilhar esse assunto que é tão importante. Esse foi mais um Entre Fraldas e Negócios e até a próxima.